Meu boa noite. Nessa noite eu trago um projeto de suma importância para a nossa cidade. Trata-se de um documento que estabelece critérios para as vagas dos centros de educação infantil. Afinal, educação é a base de tudo. E pelas crianças do nosso país que trabalhamos. Desde o início da minha gestão, eu luto pelas demandas dos CMEIs, para melhorar as condições dentro dos centros, para os profissionais e para as crianças, mais segurança. E, por isso, proponho uma análise mais pontual sobre as colocações das crianças no nosso Centro de Educação Infantil, os CMEIs. Hoje, não existe nenhuma regra, nenhum critério que defina a entrada na sala de aula. Não há critério estabelecido. Todas as crianças elas entram numa fila e vão por ordem de chegada, sem que as necessidades das famílias sejam levadas em conta. Essa decisão fica muito complicada, principalmente quando a gente tem filas de espera. Entendemos que a demanda de cada instituição, mas precisamos urgentemente definir sequência de prioridades. Isso já vem praticado em algumas cidades que a gente tem conhecimento da região, como, por exemplo, Porto União. E lá, para você ocupar uma vaga na instituição da educação pública, é preciso que os pais realmente precisem. Por isso, esse projeto de lei ele é tão importante, porque ele tem o cuidado de organizar e regulamentar as filas para as matrículas nos CMEIs, dando prioridade para a criança que tem necessidades, seja ela em relação a questões financeiras, mas também em relação às prioridades, particularidades de cada família. Peço aos nobres vereadores a aprovação desse projeto. Lembro aqui que esse assunto já foi muito debatido e é um pedido antigo, tanto dos pais, quanto dos profissionais, quanto das direções dos CMEIs, que entendem a necessidade dessa regulamentação. A nossa ideia é incluir todos, mais especialmente os que necessitam desse sistema público e gratuito. Nossa ideia é garantir a vaga aos filhos de quem trabalha fora, da mulher que paga suas contas sozinha, do pai que arca com tudo e não tem onde deixar seus filhos. O pedido é nobre e importantíssimo. Pela importância que eu convido para compartilhar comigo nessa noite desse tema e desse espaço aqui na tribuna, o doutor Júlio Ribeiro, que ele é o nosso promotor da infância e da juventude de União da Vitória, e ele pode incluir a nós quanto é necessário ter critérios para a entrada nos CMEIs. Doutor Júlio. Uma boa noite para todos os senhores, estimado e querido presidente Ricardo Sass, demais vereadores, público presente. Fico muito feliz neste retorno meu aqui a este espaço bastante democrático da Câmara, em ver que os temas debatidos hoje aqui são de importância indiscutível. Estamos todos discutindo educação sobre os mais variados olhares e enfoques, não é verdade? Começamos com a ideia da questão da educação inclusiva, e devo lembrar aqui que, enquanto promotor de justiça, no momento licenciado, mais como cidadão hoje aqui, cheguei a instaurar até um inquérito civil público para atender justamente essa questão da demanda dos professores ou intérpretes para os alunos com deficiência auditiva ou surdos. E qual foi a minha surpresa? Que até vi uma certa boa vontade por parte do Estado do Paraná em solucionar a questão, abrindo, inclusive, processos de contratação, mas que restaram desertos, ou seja, não houveram pessoas interessadas. Então, como a
Tatiana bem falou ali, a demanda ela é muito maior do que a oferta de pessoas gabaritadas para isso. Mas, felizmente, após o acompanhamento desta situação, conseguimos, pelo menos naqueles casos que chegaram ao conhecimento da Promotoria de Justiça, viabilizar o intérprete ou o professor intérprete para esses alunos. E como foi bem dito aqui, por uma questão muito simples, a educação ela é nada mais e nada menos do que o gatilho para que o cidadão possa despertar todas as suas potencialidades. Se este gatilho ele é falho, como por exemplo, sem um adequado olhar na área, por exemplo, da linguagem de Libras, obviamente que o conhecimento e a aptidão daquela pessoa com deficiência auditiva ou surda será comprometido. Então, acho muito interessante a colocação aqui da Tatiane, anteriormente posta, neste olhar, porque realmente foi uma situação acompanhada de perto pela Promotoria de Justiça. E ainda vou mais além. Tenho aqui brilhantes pessoas que ocuparam o cargo de chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Jair, professor Ricardo, e viram o embate e a especial atenção que eu procuro dedicar na área da educação. Cito um outro exemplo, a questão dos professores de apoio para os alunos com necessidades especiais. Eu não sei se os senhores sabem, mas no estado do Paraná é bastante restrita a possibilidade de direcionamento de professores de apoio. Salvo engano, e os dois que estão aqui me corrijam, ele estabelece, por exemplo, crianças ou adolescentes portadores de síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo. Fora isso, não seria possível. Então, mesmo a despeito da sensibilidade do professor, a despeito da sensibilidade do chefe do núcleo de educação, por vezes, este professor de apoio não era viabilizado, ou melhor, era negado pelo Estado, porque aquela determinada pessoa, seja criança ou adolescente ou até adulto, não tinha síndrome de Asperger, mas tinha uma outra enfermidade, uma doença, uma deficiência que demandava. Essa situação tentei também encaminhar sob um olhar consensual, infelizmente não foi possível. Então não restou à Promotoria de Justiça a questão de promover duas ações civis públicas, uma buscando o resguardo dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, e a outra para os adultos estudantes com necessidades especiais. E qual foi a felicidade? Todos conhecem aqui o Dr. Carlos, comprometido demais com as questões ligadas à educação, obtivemos a sentença favorável, e lhes digo mais, esta sentença foi objeto de recurso pelo Estado do Paraná, e o Tribunal de Justiça, em ambos os casos, confirmou a sentença do Dr. Carlos. Foi muito importante porque foi um precedente no Estado do Paraná. Por os senhores terem uma ideia, foi o primeiro caso julgado com tema para a coletividade, que foi confirmado. Há 2 semanas atrás, um promotor de justiça do Mato Grosso do Sul ligou para a promotoria pedindo material, porque ele também se deparou com o mesmo problema, fez uma pesquisa e não tinha achado o material adequado. E qual foi a alegria dele? Que viu que até aqui já tínhamos até decisão do tribunal. E hoje o que nós temos então? Aqui, pelo menos, lógico, a minha atuação ela se cinge à comarca de União da Vitória e os seus 6 municípios, né? Nós temos que, para que a criança, o adolescente ou o adulto estudante, ele que necessite de um professor de apoio ou um técnico de apoio especializado, e por que não incluirmos aí o intérprete de Libras, também não deixa de ser, basta que se consiga um atestado por um profissional técnico habilitado, que pode ser um psicólogo, pode ser um pedagogo, pode ser um médico em determinadas situações. Ou seja, conseguimos, após alguns anos de batalha judicial, garantir de uma forma mais efetiva o direito das pessoas com deficiência em nossa região. Isso é muito importante, porque todos sabem que o carro-chefe, tanto da Promotoria de Justiça, quanto do Juizado da Infância, do Núcleo de Educação, é o combate à prevenção da evasão escolar. E a ausência de profissionais gabaritados para prestar esse atendimento gera, por via transversa, situações de evasão. Então, acredito eu que foi um grande passo.
Sobre, especificamente, esta belíssima iniciativa da vereadora Alandra e do Ricardo, com quem já tive a oportunidade de discutir sobre esse projeto de lei número 5.19 do ano 2019, eu me vejo obrigado, pode voltar um pouquinho ali, a analisar com vocês um tema que nos é muito caro nos dias de hoje, que é a primeira infância. A primeira infância, nós temos um marco legal que estabelece dos 0 aos 6 anos, mas do ponto de vista técnico da medicina, é dos 0 aos 3. E por que então não nos socorrermos aos expertos, né? No caso aqui, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem um artigo que fala da importância da primeira infância. Pode passar, por favor. Ela fala, então, vou tomar a liberdade de ler aqui para os senhores, mas é uma questão de reflexão muito importante e mais adiante os senhores entenderão perfeitamente o porquê. Fala-se lá, a construção de uma sociedade produtiva e próspera está diretamente relacionada com o investimento realizado nos primeiros anos de vida das crianças, mais especialmente nos 3 anos iniciais, incluindo também a gestação. É neste período, de 0 até os 3 anos, que se estabelecem as bases do desenvolvimento físico, intelectual e psicossocial da criança e que oferecerão as condições para que se torne um adulto capaz de conduzir com autonomia e prosperidade a sua vida. Mais adiante, neste mesmo artigo, ele ressalta a importância das boas vivências que a criança deve ter naquela perspectiva de desenvolvê-la. E fala ali, né, é um longo processo, tem situações complexas, mas, enfim, aborda o quanto é importante no nosso processo de construção e formação, enquanto seres humanos, um olhar mais carinhoso e atencioso e, por que não, efetivo à primeira infância. Pode passar. Esse artigo finaliza dizendo ali, felizmente em nosso país estamos vivendo um momento bastante especial, no qual cresce o interesse e o investimento na primeira infância. Políticas públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal vêm se desenvolvendo de modo integrado. Despertamos para a importância do investimento nesta época da vida. Projetos já executados em décadas anteriores, em populações com alto índice de vulnerabilidade infantil, mostram evidências de que investir na primeira infância é altamente gratificante, a curto, a médio e a longo prazo. O aprendizado escolar é melhor, há menos delinquência e o uso de álcool e drogas. O desempenho profissional na idade adulta é melhor e mais qualificado, refletindo-se numa renda melhor. Eu já vim aqui em outras oportunidades falar para os senhores que a questão da educação, a evasão escolar, gera também, repercute em questões de segurança pública, como é a criminalidade. Hoje, os expertos, as pessoas que se dedicam ao estudo desse tema que nos é tão caro, eles abrem um alerta para nós dizendo, não, você não vai se preocupar só com o adolescente que está fora de aula, que tem índices, o Brasil tem, infelizmente, índices de evasão alto. Você já tem que olhar com a questão da primeira infância, dos 0 aos 3 anos, que por vezes a falta de estímulo e atenção implicará o quê? O pleno desenvolvimento dessa pessoa. Ela não terá aquela ideia de potencialidade máxima atingida. Jamais. Olha que interessante. Então nós temos o quê? Os médicos, os técnicos, as pessoas que estudam o fenômeno da primeira infância, nos alertando e apontando e dizendo aonde nós devemos dar o nosso olhar. Nós temos ainda organismos internacionais, como por exemplo é a OCDE, que aliás o Brasil tem brigado por um assento nesse local. Ele no ano de 2018 ele fez um estudo na educação de relance, aonde também analisou o Brasil. E olhem os dados que eles nos apresentam sobre o Brasil. Primeiro, né, a questão da importância, né, da população com alta escolaridade, que está intimamente ligada à redução das desigualdades sociais e econômicas. E não preciso dizer que, infelizmente, o Brasil é um exemplo mundial de altíssimos índices de desigualdade, né? E ele fala ainda que essa desigualdade, ele aferiu in loco, ela era maior aonde? Em países como o Brasil, Costa Rica e México, aonde
a maioria das pessoas sequer conclui o ensino médio. Mas este estudo, aqui está o estudo da organização, né, OCDE, em inglês, eu traduzi para o português, pode passar para o próximo. Tem um excerto dele que devemos refletir hoje, quando fala que perto de 1/4 das crianças de 3 anos de idade está matriculada na educação infantil. Próximo da média, acima da maioria. Relativamente, se nós olharmos em relação à média, nós ficaremos felizes porque temos 1/4 das crianças de primeira infância na educação infantil. Por outro lado, nós olharemos que teremos 3/4 fora. É um índice de evasão escolar altíssimo, sobretudo se levarmos em conta o quê? Toda a importância do desenvolvimento da primeira infância e aonde os CMEIs e até mesmo as escolas supririam toda essa deficiência. Então, eu digo para os senhores que, lógico, a criação e a regulamentação da lista de espera não vai solucionar o problema. O que vai solucionar, sem dúvida alguma, é a ampliação do número de vagas. Eu acho que, enquanto gestores públicos, essa deve ser, sim, uma das metas prioritárias. Mas, do jeito que estava, até mesmo a criação de políticas públicas estava prejudicada pela total ausência de critérios. E lhes digo mais, a ideia da lista é, além de se apregoar a igualdade, no célebre dizer de Rui Barbosa, que diz que a igualdade é tratar, aquinhoar, igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. E o critério puramente cronológico de inscrição nas listas de espera, por vezes, era um critério de injustiça, não de justiça social. É exatamente esse o olhar, o primeiro olhar deste importantíssimo projeto que se debate no dia de hoje. Mas eu vou mais além. Com o estabelecimento destas listas e lhes conferindo, como diz o projeto, a devida publicidade, se permite que o próprio cidadão também fiscalize a regular obediência destas listagens. Permite até que nós, da promotoria, que recebemos diuturnamente pessoas pedindo vagas em creches, que nos atenhamos à lista, não é verdade? Porque não temos essa avaliação para ver se realmente aquela pessoa está na lista, se não está, em que lugar que está. E, finalmente, uma questão que é, sim, de suma importância. A lista vai permitir e vai fomentar a coleta de dados para se definir aonde, no município de União da Vitória, se encontra as maiores carências em termos de vaga, de estrutura e por aí afora. Esta coleta de dados e levantamentos que a lista permite, porque se exigem, né, Alandra, documentos, etc. Tem até, inclusive, uma comissão avaliativa, não é verdade, Ricardo? Que se permita auxiliar o gestor público municipal até neste projeto de ampliação que é absolutamente necessário de vagas na educação infantil, conhecendo a realidade. Não adianta de nada hoje achar que é necessário, por exemplo, um CMEI lá no bairro Lagoa Dourada, se com essa lista nós percebemos o quê? Que a população que mais precisa é do Bela Vista, não é verdade? Então, isso permite que se direcione de uma forma mais efetiva a gestão pública. E nós temos, né, o Almires também, quando foi presidente aqui, acredito que o Ricardo também tem trazido especialistas para debater aqui eficiência de gestão pública. Se os recursos são poucos, é obrigação natural de qualquer servidor público dispensá-los da forma mais eficiente possível. Então, eu tenho o quê? Eu tenho esses dados que indicam que, apesar da primeira infância, do ponto de vista técnico e científico, demandar uma atenção especial, não é regularmente atendida, né? E, principalmente, a necessidade de otimização. Se nós não temos vaga para todos, então vamos liberar essas vagas para aqueles que mais precisam. Este é o objetivo da lista, primeiro. E o principal, no meu ver, é nortear uma futura política pública também nesse sentido. Então, dá-se hoje, sem dúvida alguma, um passo importantíssimo
para a tutela dos direitos da primeira infância. Pode passar ali para mim? E lembro, os senhores, nós temos um vencedor do Prêmio Nobel de Economia, James Heckman, no ano de 2000. Ele é economista. Ele se deu o trabalho de estudar a educação e o impacto dela no crescimento financeiro e econômico de um país. Os senhores vejam o que ele diz depois de um estudo que lhe rendeu o Prêmio Nobel, que é crucial para o avanço de um país. Mas, o quanto antes ela chegar às pessoas, seu efeito será melhor e mais barato. Ele vai mais além. Cada dólar gasto na educação de uma pessoa significa que ela produzirá algo como 10 centavos a mais por ano ao longo de toda a vida. Não existe investimento melhor. Essa é a grande questão. Então, acredito eu que se dá, né, parabenizo mais uma vez a vereadora Alandra por essa belíssima iniciativa, a todos os senhores, porque, por coincidência ou não, todas as vezes que estive aqui foi para debater temas muito caros, que nos é a educação. Acredito eu que se nós queremos ter uma sociedade mais íntegra, menos desigual, a educação é o único caminho a ser trilhado. E, mais uma vez, venho hoje aqui para debater esse tema. Eu finalizo a minha fala, até porque não sou técnico, sou um jurista, né? Pouco conheço sobre esse tema, a primeira infância, a meu ver. Temos que ouvir, sim, os psicólogos, os pedagogos, a medicina, mas eu finalizo passando 2 vídeos para os senhores da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que aborda muito bem essa questão, e acredito eu que ela é muito feliz ao colocar a importância da primeira infância. Os 2 vídeos que eu tenho, um é ação e reação. Pode começar com esse aí, por gentileza. Em reação entre a criança e os adultos. Nesse jogo de desenvolvimento, os neurônios formam novas conexões no cérebro na medida em que a criança instintivamente faz carinhas, sons e gestos, e o adulto reage de maneira bem significativa e focada. Isso começa bem cedo na vida, quando um bebê tenta se expressar e o adulto interage, chamando a atenção do bebê para o seu rosto ou sua mão. A interação forma as bases da arquitetura cerebral, a partir da qual todo o desenvolvimento futuro será construído. O jogo de ação e reação ajuda a criar conexões por meio dos neurônios em todas as áreas do cérebro, estabelecendo as habilidades emocionais e cognitivas que as crianças precisam para viver. Por exemplo, as habilidades de linguagem e de alfabetização se formam quando o bebê vê um objeto e o adulto pronuncia o nome desse objeto. Isso cria conexões dentro do cérebro do bebê entre sons específicos e objetos correspondentes. Mais tarde, os adultos mostram às crianças que tais objetos e sons também podem ser representados por marcas em uma página. Com o apoio constante dos adultos, as crianças aprendem a decifrar a escrita e, então, a escrever. Cada etapa se constrói sobre a anterior. Assegurar que as crianças tenham cuidadores envolvidos no jogo de ação e reação desde os primeiros meses é promover a construção de uma base sólida no cérebro para toda a aprendizagem, o comportamento e a saúde pelo resto da vida. Vejam que até cita ali a Faculdade Americana de Harvard, né? Então, aqui já se mostra o quê? A importância da questão da primeira infância. E o segundo vídeo, eu peço uma especial atenção para todos os senhores, como que ele começa já jogando o desafio e a colocação. Se você pudesse fazer algo para diminuir a criminalidade, melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria? A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança: pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância
deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim, provavelmente vai sofrer menos estresse e vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara a criança para ter sucesso na alfabetização e desenvolver outras habilidades no começo da vida. E, posteriormente, leva a um melhor aproveitamento das aulas e à redução da evasão escolar. Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer que fazer escolhas apropriadas que promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado por toda a nossa vida. Senhores viram, é esse o caminho a ser seguido e, bem por isso, digo eu que hoje se dá um passo importantíssimo no enfrentamento dessa questão, na atenção da primeira infância por meio de critérios mais justos, permitindo, inclusive, o levantamento de dados que auxiliem na construção de políticas públicas e no planejamento estratégico de um gestor público municipal. Por vezes não adianta de nada a gente ficar, né, e a gente sabe, né, ilustres vereadores, a questão da segurança pública, que é usualmente debatida. Mas a construção de presídios, a ampliação de presídios, não quero dizer que sou contra, pelo contrário, é uma necessidade. Se nós temos poucas vagas e uma demanda de vagas maior, há necessidade. Mas não é só isso que contribui para a redução de criminalidade, para a justiça social e a redução da desigualdade. Se nós temos um gestor público, né, desejamos um gestor público responsável e comprometido, ele deve necessariamente dar um olhar especial para a primeira infância. É o que se pretende dar no dia de hoje aqui, acredito, com os senhores, né? E bem por isso, enquanto promotor e diretamente interessado no tema, só me cabia vir trazer este olhar que tenho profissionalmente falando, compartilhar com os senhores e, sobretudo, parabenizá-los mais uma vez. Parabenizá-los porque, acredito eu, nestes quase 20 anos de carreira ministerial, pouquíssimas vezes eu vi tanto debate ligado à educação dentro de uma Câmara de Vereadores. E isto é motivo de muito orgulho e alegria, porque mostra que existe, sim, um caminho importantíssimo a ser trilhado pelo nosso país, com este olhar especial, e os senhores, enquanto legítimos representantes da sociedade local, né, tendo este olhar, reflete que a preocupação aqui em União da Vitória é com a educação, né? Não tenho a menor dúvida de que, como foi dito ali, no curto, no médio e no longo prazo, os frutos advirão. Parabéns a todos os senhores e muito obrigado pela atenção. Eu só tenho a agradecer a colaboração do Dr. Júlio, tanto na elaboração quanto na apresentação desse projeto. Sempre que eu procurei mais informações e direcionamento para que esse projeto ficasse redondinho, eu encontrei no Dr. Júlio, no Dr. Carlos, nosso juiz, e no Ricardo, que hoje está na Secretaria de Educação. Eu fico muito feliz dessa noite, poder trazer isso para vocês. E tenho certeza, e peço mais uma vez, a colaboração dos meus colegas vereadores,
para que nós possamos passar um projeto tão completo e importante como esse. Boa noite a todos.